leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Me leva, meu papai, eu dependo desse amor, sem ti eu sei que morro. Me leva, leva-me a lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai, eu dependo desse amor, sem ti eu sei que morro. Eu sou Senhor, vem morar em mim, Jesus. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão, Jesus, o teu perdão, vem, Jesus. O teu perdão é completo, teu perdão é completo, sim, Senhor, ele acalma a minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele acalma a minha alma, ele acalma a minha alma. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Não há, Senhor, outro lugar, Jesus, não há. Eu sou tua casa, a tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse tempo de adoração, de louvor. Obrigado, Senhor, por mais essa manhã maravilhosa, Jesus. Obrigado, Senhor. Tu és o único, tu és digno de louvor e adoração. Esse é o meu lugar do encontro. Eu quero estar contigo todos os dias. Quero vigiar contigo, Jesus. Eu quero estar contigo. Eu quero aproveitar o melhor de ti, Senhor. Sim, Jesus, eu quero apresentar-me diante de ti, Senhor. A boa parte,
é estar contigo. Boa parte é estar aos seus pés, Jesus. Quero estar aos seus pés. Quero estar aos seus pés. Eu quero estar aos seus pés, Jesus. Eu quero. Obrigado, Senhor, por esse tempo de oração, de adoração e de palavra, Senhor, que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Tu és santo, Tu és digno, Tu és Jesus. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor pela sua vida, que a graça, a paz e o amor de Cristo inunde a tua vida, o teu coração. Como é bom estar diante de Deus. Como é bom estar diante da presença do Senhor todos os dias, nesse lugar, no secreto. Como é bom poder acordar, ter a convicção, ter a companhia do Espírito Santo, do Senhor, sabendo que o Senhor está conosco. Ah, meu Deus. Ah, Santo Espírito de Deus, enche com a tua glória esse ambiente, essa casa, esse lugar onde nós estamos, onde tiver um receptor ligado, onde tiver uma pessoa, Senhor, adorando agora. Que o Senhor possa trazer cura, milagre, libertação, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Vem. E vem, Santo Espírito, e faz chover. Abre, Senhor, abre as comportas do céu e faz chover. Abre as comportas do céu. Aleluias. Que a chuva de Deus possa vir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família nesse dia. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse momento aqui. Muito obrigado pela noite maravilhosa de descanso na Tua santa presença, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela família. Eu declaro, eu e minha casa servimos e serviremos ao Senhor. Eu declaro, Senhor, obrigado pela família, Senhor. Obrigado pela vida de cada pessoa que clicou nesse vídeo, Senhor. Que a palavra do Senhor seja, Senhor, venha de encontro àquilo que ela precisa ouvir, Senhor. Não simplesmente a sua necessidade, mas, Senhor, aquilo que ela precisa, aquilo que nós precisamos. Espírito Santo, fale conosco nessa palavra e através dessa palavra. Em nome de Jesus que eu oro, em nome de Jesus que eu agradeço, Senhor, por mais esse dia. Amém, amém e glórias a Deus. Aleluia, glória a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Esse Deus poderoso, aleluia. Esse Deus maravilhoso, amém? Tô tirando um pouco aqui do efeito, né? Amém? Glória a Deus e aleluia. Que bom mais uma vez poder estar diante do Senhor, diante da presença poderosa de Deus. Irmãos, como é bom você acordar, como é bom você amanhecer na presença do Senhor. Aleluia! Deus é bom em todo tempo. Amém? Em todo tempo, Deus é
bom. Aleluia! E nós estamos falando nessa semana sobre, sobre eh, sobre as distrações que o inimigo pode trazer, né, para nos tirar, para nos levar, né, para longe às vezes da presença do Senhor. E nós precisamos estar ligados. Nós precisamos estar posicionados. Amém? As distrações é, é, faz nós, às vezes, tirarmos os olhos de Jesus. E isso vai nos trazer eh, problemas, vai nos trazer dificuldades, e tudo isso vem através de muitas coisas. E nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus, olhando firmemente, Hebreus diz, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Aleluia! Então, que nós possamos estar ligados no Senhor, que nós possamos elevar os nossos olhos para os montes, porque é de lá que vem o nosso socorro. Aleluia! Glória seja dado ao nome do Senhor. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com você hoje, eu falei ontem, né, que nós iríamos, eu iria liberar uma palavra falando aqui em Lucas, né, ali a respeito, Lucas capítulo 24, aleluias, glória seja dado ao nome do Senhor, louvado seja o Senhor. O que tem, às vezes, tirado você, o que às vezes tem levado você a estar distraído? Qual a circunstância? Qual a situação? Se nós olharmos aqui para a palavra de Deus, esses dias atrás eu preguei e falei sobre isso, mas eu quero que você medite sobre isso mais uma vez. E aqui eu quero falar com você algo muito importante, que são as circunstâncias da vida. As circunstâncias, os problemas que vêm, que acontecem, e coisas que não são é, 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 pequenas às vezes, são coisas grandes. Não são simples distrações, mas são coisas que acontecem no nosso dia a dia, que vem às vezes e nos faz ficar cegos. Pastor Joel, que loucura é essa? Sim, eu tenho percebido nesse tempo, preste muita atenção nisso aqui. Eu tenho percebido nesses tempos, nesses últimos tempos, que tudo que acontece na mídia, hoje nós vivemos um tempo digital, um tempo digital. E tudo que acontece no mundo é muito rápido, a notícia. Eu não sei se você viu agora antes de ontem, né, um vídeo, né? Só vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo, porque eu não gosto muito de fazer isso, né? Fazer isso. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Saiu um vídeo do Neymar, ele, ele com a idade dele agora, se eu não me engano, 32 anos, né? 32 anos. 32, 30, 36. Acho que é isso, 32, mais ou menos por aí. Enfim, o Neymar criança, sentado à beira de um lago, o Neymar jovem, 18 anos, 19 anos, e o Neymar agora, na idade que ele tem, né? 34, né? Agora veio aqui a matemática certa. 34 anos agora. E aí, ele vindo conversar com ele quando era criança, né? E aí, por que que eu tô falando? Porque o vídeo é um vídeo bem legal. Um vídeo bem legal, eu gostei, assisti, e eu também me emocionei, porque é um vídeo muito legal mesmo. Um vídeo criado pela IA, bem bolado, bem pensado. Mas o que que eu quero dizer sobre isso? Eu quero dizer que todo mundo ontem
antes de ontem para ontem, e hoje, com certeza, uma avalanche de pessoas usando esse vídeo para também entrar na mídia, para também fazer vídeos, pegando aquilo e fazer. E hoje nós vivemos muito isso, sabe? E isso também é uma distração. Ou seja, eu estou aqui, deixa eu mostrar para você, ó, a palavra de Deus, a Bíblia, né? Aquela velha. Estou precisando de uma Bíblia, letra gigante, né? Aquela velha Bíblia. Amo demais essa Bíblia aqui, gosto muito dela, né? Ela é letra grande, ó, letra grande, mas eu estou precisando de uma letra gigante. É coisa de 50 a mais, tá? E e aí o que acontece? Pastor, mas nós vivemos num tempo digital, todo mundo faz isso. Sim, só que tinha uma frase que nossos pais falavam: você, quem completa aí, não é todo mundo. E isso eu peguei para minha vida. Eu faço algumas coisas, eu uso a tecnologia, isso é normal, né? Eu acho que a gente tem que usar mesmo. Só que eu não posso pegar o vídeo da vez, o meme da vez, a dancinha da vez, para para fazer alguma coisa relacionada àquilo. Por quê? Porque eu tenho a poderosa palavra de Deus. E nós temos que tomar cuidado como cristãos de não deixar essas coisas nos distrair, porque senão a gente daqui a pouco não está pregando nem com a Bíblia. Esses dias eu vi um cara, a esposa dele pegou uma cebola, falou: meu amor, faz uma mensagem a respeito dessa cebola. E o cara começou a pregar e falar ali da cebola. Então, é uma coisa bem hilária, mas se você prestar atenção, hoje está desse jeito. Você vê muitos pastores, muitas pessoas pegando o vídeo lá e falando a respeito daquele vídeo. Ao invés de pegar a palavra de Deus, escute isso aqui, irmãos. Em vez de pegar a palavra de Deus e anunciar o evangelho de Cristo, o evangelho da salvação, ele vai lá e surfa na onda, entra na onda de todo mundo. Eu procuro não fazer muito isso. Ah, não fazer muito? Você não vê muito isso por aqui, né? Então, por que eu estou querendo dizer isso? Porque as coisas acontecem, as circunstâncias acontecem. E nesse contexto aqui, em Lucas, capítulo 24, versículo 13 em diante, estava acontecendo algo. Estava acontecendo algo. Que era o quê? Jesus havia morrido. Jesus havia morrido. A palavra de Deus diz assim, ó: eis que no mesmo dia, indo dois deles, estava falando de quem? Dos discípulos, a uma aldeia que distância, que distava de Jerusalém cerca de 70 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, acontecido, né? Que era a prisão de Jesus, ele foi açoitado, depois ele foi levado até a cruz, pregado no madeiro, e aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Preste atenção, irmãos. Eles iam conversando acerca de tudo que aconteceu com Jesus. E Jesus se aproximou deles e, eles iam conversando, perguntando um para o outro, conversando e tal. Mas os olhos, olha só aqui, ó a mensagem. Mas os olhos deles estavam como fechados para que não o conhecessem. Preste atenção aqui. E ele lhe disse: que palavras são? Jesus perguntou, né? Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Preste atenção. Eles estavam tristes porque Jesus tinha morrido. E responderam cujo nome era Cleopas, e disse: eis que tu é peregrino
em Jerusalém e não sabe das coisas que têm sucedido nesses dias? E lhes perguntou, quais? Preste atenção aqui, irmãos. O próprio Jesus conversando com eles. E eles disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e do seu povo, e como os príncipes dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação e à morte e à crucificação. E nós esperávamos que fosse ele que reinasse em Israel. Mas agora, como tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ou seja, eles estavam tão vivendo uma vida ali, eles estavam tão preocupados, eles estavam tão cegos pelas circunstâncias que eles não conseguiam ver que era Jesus que estava com eles. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? O que essa palavra está nos dizendo? Que muitas vezes nós estamos, pelas circunstâncias, as distrações que vêm, nós ficamos cegos. Será que essas circunstâncias, esses problemas, essas dificuldades que estão acontecendo com você, será que não estão deixando você cego de uma forma em que você não consegue ver Jesus? Em que você não consegue ouvir Deus? Em que você não consegue identificar que Cristo em nós a esperança da glória? Será que você não consegue, mediante essa circunstância, não consegue ver aquilo que Deus está fazendo? Ou quem de fato Deus é? Ou o que Deus tem preparado para você? Será que você, diante de toda... Aí você está triste, né? Como os discípulos aqui, baseado nas circunstâncias naturais, porque eles falaram assim, Jesus morreu já faz 3 dias, nós pensamos que ele ia ser o rei, que ia nos libertar e tal, e tal, e tal, mas ele morreu e já faz 3 dias. Então, irmãos, preste atenção, muitas vezes em nossas vidas, as circunstâncias, os problemas, as lutas, as dificuldades que vêm e são fatos, é verdade. Nós temos problemas, nós temos dificuldades sim, mas nós não podemos deixar que isso nos deixe cegos. De forma que nós não podemos enxergar Jesus, enxergar a sua palavra, olhar, como dizem Hebreus, firmemente para o autor e consumador da fé. A olhar para aquele Jesus que fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aquele Jesus que diz que está conosco todos os dias. Ei, você está vivendo um tempo difícil. Pode sim, é normal, natural. E isso acontece. Ele falou, no mundo vai ter aflições, mas tenha bom ânimo porque eu venci o mundo, ele diz. Às vezes você pode, essa é a realidade, mas não é a verdade de Deus. Porque a verdade é que ele está com você todos os dias. É só você olhar, é só você ver, é só você contemplar. E nesse dia estou aqui mais uma vez para falar, não deixe as tentações, ou melhor, as distrações cegar você, de forma que você não consiga ver as promessas do mesmo Jesus que estava lá com aqueles discípulos e hoje está conosco, porque ele diz, eu estarei com vocês todos os dias. Ei, a palavra de Deus não mente, Jesus está conosco. O que você precisa é olhar para ele. Não deixe as distrações fazer você ficar cego de uma forma onde você não consiga ver a glória de Deus, as coisas de Deus. Eu e você, nós precisamos estar posicionados no Senhor. Jesus é o caminho e a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai
se não for por ele. O que eu preciso, pastor, fazer? Eu preciso entender que as palavras de Deus precisam estar em mim, como dizem em João capítulo 15. Diz assim, ó: se vós estiveres em mim, a minha palavra estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Preste atenção, irmãos. Se nós estivermos nele e a palavra dele estivermos em nós, o grande problema é esse, é que às vezes nós não guardamos a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz para nós guardarmos a palavra dentro do nosso coração, para nós não pecarmos contra ele. Porque quando nós não escondemos a palavra, quando nós não guardamos a palavra, quando nós não lemos, quando nós não conhecemos Deus, nós certamente não vamos ver ele. Então esse é o tempo onde eu e você, onde nós precisamos nos posicionar no conhecimento de Jesus. Para quê? Para poder não ficar cego quando vier as lutas, as tentações, as provações e a gente não conseguir ver Jesus. Ei, ele está aí com você. Ele prometeu: eu estarei com você todos os dias até o final. Amém? Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo aqui, Senhor, o efatá do Senhor, que abram-se os ouvidos, e o efatá sobre os olhos, que abram-se os olhos dessas pessoas. Toda cegueira, Pai, pelas distrações, pelas lutas, pelos problemas. E nós não estamos ignorando que essa pessoa não tem luta, não tem problema, não tem dificuldade. Não! Mas aqui, Senhor, está sendo ministrada uma palavra para que abram-se os olhos. E assim como aquele moço do profeta, e ele orou, Eliseu falou assim: abra os olhos dele, Pai, para ele ver que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Que nós, Senhor, que esses irmãos, que quem está ouvindo essa palavra seja tocado hoje, de uma forma que os seus olhos se abram, seus ouvidos se abram para ouvir o Senhor, e ele possa ver que o Senhor está com ele, que ele possa ouvir a tua voz e que ele possa ser conduzido pelo teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Ele é contigo. Aleluia. Vamos orar pelos enfermos e declarar em nome de Jesus a cura. Quantas pessoas você conhece que estão enfermas? Se você não conhece ninguém, glória a Deus. Então eu te convido a orar pelas pessoas que estão enfermas, às vezes hospitalizadas. Nós vamos declarar a cura. E Jesus disse: vai pelos lugares, ora pelos enfermos e eles ficarão curados. Então o Senhor nos mandou. Ele disse: os sinais seguirão os que crê. E porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Aleluia! Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós oramos mediante a tua palavra que diz que nós vamos orar pelos enfermos e eles vão ficar curados. Eu declaro cura física hoje, Pai. Repreendo, cancelo todo espírito de enfermidade e declaro cura física sobre o enfermo, Pai. Aqueles que estão hospitalizados no hospital, em nome de Jesus, nós declaramos leitos vazios e pessoas curadas em nome de Jesus. E eu oro por aqueles que estão enfermos na alma também, Pai. Medo, pânico, Senhor. Aqueles que estão depressivos agora saiam para fora. Sejam livres desse mal, desses sintomas de depressão. Eu declaro em nome de Jesus, ser livre. Amém e graças a Deus. Oro, Senhor, oro pelos os pastores da nação brasileira, Senhor. Começo pelo apóstolo Cristiano, coloco diante do Senhor os pastores que sempre estão aqui conosco, Pai. Oro pela vida do pastor Renivaldo, pela pastora Janaína, oro pelos pastores aqui, Senhor, que são do conselho de pastores, pastores que estão posicionados, Senhor, nessa cidade, nessa nação. Eu declaro, Pai, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade sobre a nossa nação e que a tua igreja esteja posicionada e que os pastores, os líderes estejam lutando pela unidade na fé, pelo vínculo da paz. Eu oro e declaro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Mais um dia, mais uma manhã, mais um tempo na presença do Senhor. Aleluia!
Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E se Deus nos permitir, amanhã, 6 da manhã, estaremos aqui mais uma vez no Café com o Pastor. Eu sou o pastor Joelson, de segunda a sexta-feira, Café com o Pastor, a partir das 6 da manhã, você está convidado para estar comigo. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreva e deixe o seu gostei aí. Com certeza, mais pessoas serão tocadas, mais pessoas serão encontradas pela palavra de Deus. Aleluia! Compartilhe com outras pessoas. Com certeza Deus vai abençoar a sua vida e abençoar a vida de outras pessoas em nome de Jesus. Aleluia! Que Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida e nunca se esqueça, com Jesus é muito melhor. Tchau, tchau, fique na paz, fique com Deus e até amanhã. E eu fui! Programa Café com o Pastor. Café com o Pastor. De segunda a sexta, das 6 às 7 da manhã. Apresentação, Pastor Joelson.